Bom, pessoal, olá a todos. Eu vou fazer uma análise aqui de Ezequiel e Jeremias, agora que eu terminei de analisar Ezequiel. E Jeremias eu fui só até dado momento, tá? Eu não sei a cidade de vocês, onde é que vocês estão, mas aqui está um calor danado, tá? Então perdoe se eu estiver um pouco suado, porque tá abafado aqui em São Paulo hoje, está muito quente. Então vamos lá, pessoal. Eu sempre achei meio estranho, curioso, que quando teve essa expansão de igrejas evangélicas no Brasil, né, igrejas gospel, eu me refiro mais aos segmentos neopentecostais, né, como Universal, Igreja Mundial, Renascer em Cristo, Assembleia de Deus, né, a maioria de influência americana, mas teve um boom aqui no Brasil, né, então hoje em dia no Brasil você tem uma grande parcela da população de evangélicos. Essas igrejas surgiram num contexto atribuindo coisas a demônios que não existem, tá? Eu já tenho playlist aqui no canal provando que não existem, e condenando a idolatria católica. Até porque uma forma muito boa de você atrair fiéis para o seu lado é você demonizar o outro. Então elas cresceram, sabe, numa onda, sabe, de intolerância muito grande. Falando que os católicos adoram imagem, adoram Maria, adoram santos, não sei o quê, e também atacando as religiões de origem afro, né? O candomblé, a umbanda, etc. Vira e mexe a gente vê notícia de alguém que atacou um terreiro ou uma igreja católica. Só que esses ataques que eles fazem, pessoal, eles se baseiam no Velho Testamento. E eu acho muito, muito curioso que essas igrejas, elas dizem que a lei foi abolida, que a lei não vale para os dias de hoje, até porque eles não seguem a lei, né? Eles seguem só o que convém da lei. Falam que Jesus fez um sacrifício perfeito, mas eles se baseiam muito no Velho Testamento, que não era nem para eles, era para os judeus. Mas eles se baseiam nisso, e principalmente em Êxodo 20, para atacar os outros. Aí quando convém, o Velho Testamento vale, né? Não, Deus abomina a imagem, amadinha do demônio, não sei o quê. Eu digo, então, se elas usam tanto o Velho Testamento, será que esses profetas aqui da época do exílio babilônico, será que Deus aprovaria algumas práticas dessas igrejas, baseado no que nós analisamos aqui no canal? Por exemplo, nós vemos que os dois profetas, eles são contemporâneos, mas Ezequiel estava na Babilônia, junto ao rio Quebar, e Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias assistiu de perto a queda de Jerusalém pela Babilônia. Agora, os dois estão combatendo um culto. Vocês já notaram isso? Jeremias está combatendo um culto que ele chama de Rainha dos Céus. Os filhos apanham lenha e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Essa Rainha dos Céus, acredita-se que era uma divindade feminina. Ela tem vários nomes, mas o mais provável é que seja Asherá, que seria a antiga Semíramis, a Rainha dos Céus. Semíramis. Já o profeta Ezequiel, ele menciona que no templo tinha um ídolo que era dedicado ao sol, além de imagem de répteis, e ele menciona um nome masculino, que é Tamuz. Então, inicialmente, a gente vê que os dois profetas eles estão combatendo o mesmo tipo de culto, porque eles têm uma origem comum. Tamuz, eu já fiz um vídeo aqui no canal, é uma lenda muito antiga, ela tem uma variação na história dela, então você vai ter mais de uma história de Tamuz, mas basicamente, Semíramis era a mãe dele, uma outra versão fala que ela era esposa dele, outros falam que ela era mãe e amante dele. Seria tipo a Forderes, né? A Forderes era mãe e amante do cara lá que ela matou. E esse Tamuz, ele foi no bosque, ele era muito mau, e esse Tamuz, em dado momento, ele morre, ele cai no madeiro e morre. É daí que se origina, para quem não sabe, aquela maldição de Deuteronômio 18. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. O pendurado é maldito de Deus. É isso que Paulo, inclusive, tenta defender Jesus em Gálatas, né? Que ele fala, não, ele se fez maldição por nós para nos resgatar da maldição da lei. A maldição de ser pendurado no madeiro. Então tem toda uma origem remota por trás. Mas o fato é que os dois profetas dão a entender que em dado momento esse culto chegou a Israel, o culto a Tamuz. Ou seja, através da Rainha dos Céus e através de Tamuz, que é mencionado por Ezequiel. Então é curioso, né? Porque se a gente for pegar ao pé da letra que os profetas estão combatendo, eles estão combatendo o culto a um homem. Alguém que era venerado na época, que morreu e as mulheres choravam por Tamuz. Inclusive Tamuz, ele é escrito com a antiga letra tal, que é a mesma letra que originou a cruz. Tamuz. Curioso, né? E a Rainha dos Céus, ela acabou sendo combatida, né? Nunca mais foi cultuada. Mas enfim, mas é curioso, né? Que a gente vê uma simbologia parecida aqui, de alguém que morreu no madeiro, de uma forma que é considerada maldita, está lá em Deuteronômio 18, e o culto dessa pessoa é bem semelhante ao culto que a gente vê hoje em dia. Inclusive teve aquele patriota do caminhão, né? Ele devia ler a Bíblia, o pendurado é maldito de Deus. É por isso que Paulo lá em Gálatas ele fala, inclusive Gálatas, a gente podia fazer um vídeo uma hora sobre isso, que é muito interessante, que eu já mostrei por alto aqui no canal. Mas Paulo, ele não usa a palavra cruz, ele usa madeiro, dando a entender que Jesus morreu exatamente daquela forma que está descrito em Deuteronômio. E é por isso que Paulo está fazendo uma defesa ali.
perante os judeus. Porque para os judeus aquele tipo de morte é considerado maldita. Aí Paulo fala, não, ele se fez maldição por nós. A gente pode falar mais sobre isso. Outra coisa que nós temos em comum, pessoal, Ezequiel ele dá a entender que Israel teve uma revelação no Egito, como se Deus tivesse aparecido para eles no Egito. Dá a impressão que essa é a visão do profeta, que nem nós vimos aqui no vídeo. Ele chega a dizer que Deus se manifestou no Egito e Deus até castigou os israelitas no Egito. Uma informação que nós não temos nos outros livros da Bíblia, mas Ezequiel ele dá a entender isso. E aí ele comenta que os hebreus eles trouxeram do Egito um tipo de prostituição, mas ele não menciona o quê? A gente sabe que prostituição na Bíblia é um culto idolátrico, é cultuar outra divindade. Mas o que nós temos mais parecido na Bíblia hebraica, que possa ter vindo do Egito ou ter tido uma influência egípcia, é a Arca da Aliança. Porque era inspirada naquela arca egípcia, a Arca de Anubis, entre outras arcas. E quando a gente vai para Jeremias, que é um outro profeta contemporâneo de Ezequiel, ele menciona a mesma coisa da Arca da Aliança. Ele fala, ela será esquecida, nunca mais será lembrada e nunca mais será refeita. Ou seja, segundo Jeremias, Deus está condenando a Arca da Aliança. Olha, eu não quero mais essa Arca da Aliança aqui. Acabou. Nunca mais vão fazer cópia dela, não vão fazer ela de novo, ela não vai aparecer mais essa arca. Como até hoje, nunca mais ninguém viu essa Arca da Aliança. Então é curioso que nós temos dois profetas, que estão combatendo esse culto, supostamente da Arca da Aliança, que possa ter vindo do Egito. O que teria tão demais nesse culto da Arca da Aliança? Dá a impressão que não era de Deus isso. Dá a impressão que era uma coisa que os hebreus copiaram dos egípcios, ou deram uma ressignificada, né? E acabou gerando um culto idolátrico. E aí eu pergunto, se é tão grave assim, se era tão abominável para Deus, por que algumas igrejas replicam essa Arca da Aliança? Algumas igrejas por aí ditas evangélicas. Por que eles dão tanta importância para algo que Deus abominou segundo dois profetas? Não é curioso? Quer dizer que na visão deles os católicos vão perder a suposta salvação por ter imagens nas suas igrejas. São Pedro, Santo Antônio, Maria, etc. Agora, isso que Deus abominou em dois livros, eles permitem? Que salvação mais doida é essa? Fora que isso aqui é uma coisa do Velho Testamento, não tem nada a ver nem com Cristo, nem com a Nova Aliança. Estranho, né, pessoal? Curioso. Outra coisa que os dois têm em comum, tanto Jeremias quanto Ezequiel, os dois profetas dizem que quem instaurou a abominação em Israel foram os profetas e os sacerdotes. Jeremias é até mais rigoroso, né, contra os profetas, né? Ele chega a falar que dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Já Ezequiel se foca mais nos sacerdotes. Conforme nós já vimos aqui em uma série de vídeos do canal. Aqui eu estou fazendo só um compilado. Então, segundo Jeremias, os profetas eram mentirosos. Eles profetizavam mentiras em nome do Senhor. Eles falavam coisas que não aconteciam. Inclusive, eu acho que é por isso que se originou aquela lei de Deuteronômio. Acho que é 18 também. Eu não lembro se é 18 ou 28. Onde Deus fala assim: e se algum profeta falar alguma coisa em nome do Senhor e não acontecer, em vão falou tal profeta. Ou seja, não deem crédito para esse profeta, ele é um falso profeta. É tipo assim, se o profeta fala assim, amanhã vai chover no Rio de Janeiro. Se não chover, ele é um falso profeta. Simples. E os sacerdotes que são combatidos mais por Ezequiel, eles eram cães gulosos, eles comiam da carne das ovelhas, da gordura, através de mentiras, através de enriquecimento, eles empobreciam as suas ovelhas e eles ficavam cada vez mais se fartando. Tanto que quando nós chegamos no período do segundo templo, o profeta Zacarias, ele fala claramente que Deus ia tirar da terra o espírito de profetas. Porque Deus ficou tão pé da vida com os profetas que ele falou, não vai ter mais profeta. Acabou. Não vai ter mais profeta na terra. Eu já fiz um vídeo mostrando e provando isso. Quando você pega lá o livro de Macabeus, você vê que ele menciona claramente. É que os evangélicos não têm esse livro na Bíblia, mas tem online para quem quiser ver. Desde o dia em que sumiram os profetas da terra. Porque Deus falou através de Zacarias. Não quero mais profetas na terra. E a gente vê isso já em Jeremias, que ele está descendo além dos profetas. Não quero mais profeta. E os sacerdotes, Ezequiel é claro ao dizer, Deus não vai querer mais sacerdotes. Eu mesmo vou ser o pastor do meu rebanho, eu não quero mais pastores. Ele fala, os pastores de Israel, não vou permitir mais pastores. Isso é reforçado por quem? Por Zacarias. É o mesmo profeta aqui já do segundo tempo. O que Zacarias fala? E os profetas não mais vestirão pelo de camelo para mentir. Ou seja, não haverá mais profeta. E se alguém disser que eu sou profeta, ele dirá, é mentira, eu sou um trabalhador do campo, não sei o quê.
Ele está reforçando o que os profetas anteriores falaram. Uma mudança de culto. Então você tem, antes do segundo templo, você tem profetas e sacerdotes que tinham uma importância muito grande na sociedade israelita. Só que aí você vê que tanto Jeremias quanto Ezequiel e outros profetas, eles começam a combater isso. Porque eles percebem que são os profetas e os sacerdotes que estão trazendo a idolatria, todas essas bobagens aqui, para a casa de Israel. Coisas que Deus já estava abominando. Que nós já falamos aqui, terafins, urim, tumim, objetos adivinhatórios. Engraçado, né? Que isso é um jogo de búzios, eles acham que é do diabo. Agora, urim, tumim, pode. Era permitido. Tudo isso daqui eles estavam combatendo. Então você tem uma mudança de culto do primeiro para o segundo templo. E é reforçado pelos últimos profetas que são do segundo templo. Se você ler o livro de Zacarias, você vê exatamente que ele está reforçando o que esses profetas anteriores falaram. Então, para quem acredita que você tem uma revelação divina que foi inspirada por Deus, então não era para ter mais essas coisas hoje em dia. Não era para ter mais nem profetas e nem sacerdotes, os pastores. Que nem eu mostrei naquele vídeo. Ó. A Bíblia não embasa mais o cargo de pastores. Tanto que Paulo fala lá em Efésios, que nós analisamos juntos, que Jesus deu alguns para pastores até eles atingirem uma unidade da fé. Acabou. Aquilo era para aquela época, já acabou, todo mundo conheceu o Senhor Jesus, todo mundo sabe quem é o Senhor Jesus, então não tem mais pastores. Então como é que tantas igrejas por aí hoje em dia, pessoal, você tem pessoas falando que são profetas, inclusive o Malafaia. O Malafaia chegou a falar assim, né, antes da pandemia: a igreja não vai ser transmissora de nenhum vírus, que não sei o quê. O primo dele morreu de coronavírus. E aí, como é que fica? O Malafaia falou que se tivesse alguma coisa errada nas eleições, as urnas iam travar por 8 horas. É público isso, ele fez um vídeo. Aí, agora ele está contestando as eleições, dizendo que tem alguma coisa errada. Cadê a oração dele? Cadê a voz profética que ele diz que é voz profética? Cadê? Ele não é um pastor, não é um sacerdote, também não é um profeta. Primeiro que ele já está sendo contra a Bíblia. Porque se você fazer uma análise aqui da Bíblia, que nem eu fiz aqui no canal esse tempo todo, a gente viu que Deus tinha proibido. Zacarias é mais enfático ainda. Ele fala: acabou, porra! Não vai ter mais profeta. Então como é que tem tanta igreja aí com tantos profetas? E cadê essas profetaiadas todas aí que falaram que o Bolsonaro ia ganhar, que ia ser no primeiro turno, que não sei o quê? Ué, as profecias deles falharam? Cadê? Será que é porque o próprio Deus já tinha falado que não tinha mais profeta? Será que é porque o próprio Deus já estava dando um toque pro povo? Ó, abre os olhos. Ó. Abre o olho que esse pessoal é pilantra. Estão fingindo que são profetas, ficam fingindo que estão entrando em transe, ficam fingindo aí que são sacerdotes, só para ganhar o dinheiro de vocês. Será que não é por causa disso? Então, analise e tire suas conclusões. E, para finalizar, Ezequiel traz uma informação estranha, né, de que os israelitas seriam filhos dos cananeus, que nós analisamos aqui no vídeo. É uma coisa bem confusa, né, estranha. E Jeremias, deixa eu ver o que mais que Jeremias trouxe de importante e interessante. Jeremias e Ezequiel, o último ponto em comum que eles têm é a chamada perspectiva messiânica, né? Ezequiel fala que Deus mandaria o seu servo, que seria Davi. E Jeremias fala de uma nova aliança, né? Através de eu não lembro se é renovo, mas enfim, ele fala do suposto Messias, alguém que viria e restauraria as coisas. Só que segundo Ezequiel, Davi seria o único pastor, não ia ter mais pastores na terra. E segundo Jeremias, haveria uma nova aliança, onde Deus colocaria os seus mandamentos dentro do coração do povo. Não ia precisar mais de pastores nem de sacerdotes. Está em Jeremias 31. Ele fala: eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá, e colocarei a minha lei, que é a Torá, no seu interior, nos seus corações. Então não ia precisar mais de profetas e sacerdotes. Então eu pergunto, por que hoje em dia então tem tantos pastores hoje em dia, né, até pregando a palavra de Deus, e alguns falando até contra a Torá, se Deus falou através de Jeremias que Deus ia colocar a Torá no interior dos homens? Então que lei é essa que foi abolida, mas não condiz com o que os profetas falaram? Olha lá Ezequiel, que ele falou do servo dele, Davi. Ele ia assim apacentar as ovelhas e fazer o povo seguir a Torá. E o povo estava se desviado da Torá. Jeremias fala o mesmo. Ele confirma o que o outro profeta falou. Então fica essa pergunta: como é que podem haver tantos pastores anti-Torá, anti-lei? Ué, então Deus mentiu aqui em Jeremias? Eu vou até colocar aqui, ó, Jeremias 31. Podem ver na Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia. Ah não, amadinho, mas a gente segue sim a lei do interior. Nós já temos a lei do nosso interior. Tem? Então por que os evangélicos não guardam o sábado? Por que eles comem carne de porco? Por que comem frutos do mar? Por que usam roupa às vezes com tecidos diferentes?
Se a lei está no interior do coração deles, era para eles seguirem tudo que está na lei. Ou esse Deus muda, é um Deus que varia. Que nem diz lá em Tiago, né? É um Deus que não tem nem sombra de variação. Mas ele enche o saco, ele levanta profetas para o povo voltar para a lei. Ele fica tão pé da vida que ele fala, não vai ter mais profeta e nem sacerdote. Eu vou colocar a lei, eu mesmo vou ensinar e vou apacentar o meu povo. Aí de repente esse Deus muda. Ah, a lei não vale mais, amadinho. Isso aí não precisa. Agora nós somos uma nova criatura, não precisamos mais seguir a lei. Poxa, que Deus é esse? É um Deus que muda, é bipolar. Então para que ele fez toda essa saga aqui veterotestamentária? Vocês estão entendendo, pessoal, o ponto que eu estou chegando? É que esses pastores, eles não são, na verdade, pastores. São só pessoas que se auto-intitulam pastores e ficam regrando sobre a vida dos outros. E muitas vezes usando livros que eles nem sequer entendem ou estudam. Livros que era coisa para judeus, que era do povo judeu, que não tinha nada a ver com o não judeu, e mesmo assim eles usam para oprimir o povo. Que nem aquela postagem que eu fiz aqui da Marielle. Olha os comentários lá. Tudo baseado nisso. Então eu digo, se os cristãos se preocupam tanto com salvação, eu acho que eles deveriam se preocupar então com o que Deus falou. Não querem seguir o Deus, não é o Deus do Velho Testamento que eles querem seguir? Então deveriam estudar um pouco mais e ver um pouco mais qual é a saga desses homens que supostamente foram levantados por Deus. Tá bom? Porque senão a salvação que eles tanto esperam pode estar muito distante do que eles imaginam. Tá bom, galerinha? Então é isso, é um resuminho aqui do que nós aprendemos com esses dois profetas contemporâneos. Espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo, vai ajudar a aumentar a atividade, tá? Paz a todos.